Vamos continuar aqui então a nossa leitura de notícias que vocês mandaram aqui no canal relacionadas à medicina, né? Bom, e me mandaram isso daqui, ó. Médicos confundem tumor cerebral com gripe de menino de 6 anos morre. Disseram para eu não me preocupar. Putz, cara. Notícia aí de erro médico a princípio, né? Sempre que nós vemos isso, né? Eu acho que é o medo de todo médico, né? Muitas vezes você errar um diagnóstico e acabar cursando com um evento horrível, assim como a perda de um paciente, né? Acho que isso talvez seja, pelo menos dos médicos preocupados, isso seja uma das piores dores que pode acontecer alguma coisa. Graças a Deus nunca passei por isso, mas vamos tentar entender o que é aqui, né? Porque isso aqui parece ser assim, bem, como é que eu vou dizer, sensacionalista, né? Esse chamado. Como médico, olhando assim, tem como confundir tumor cerebral com gripe? Difícil! Vamos entender os sintomas aqui, então. Né? Vamos ler a notícia. Por anos, os médicos disseram que a britânica Leslie Walsh, que o filho Thomas vivia com dores de cabeça e náuseas, sofria com uma infecção viral e apenas indicaram remédios para aliviar os sintomas. Bom, começamos estranho aqui, tá? Porque, assim, anos, nenhuma gripe dura anos, né? Então, sintoma que dura muito tempo é um sinal de alerta, né? Eu lembro que uma vez um colega mais experiente me falou assim, a primeira vez, você liberou um paciente, ele voltou para o pronto-socorro com a mesma queixa, tem coisa estranha aí, investiga melhor isso. Voltou pela terceira vez interna, chegaram a me falar disso, porque assim, se está recorrendo, é um sinal que a coisa não está bem, tá? Mas vamos tentar entender aqui. Lógico, eu não fui o médico dessa criança, eu não conheço o caso, estou lendo a notícia aqui junto com vocês, tá? Em junho de 2023, o menino de 6 anos desmaiou e morreu no braço da sua mãe. Né? Testes realizados posteriormente mostraram que tinha um tumor cerebral não diagnosticado. O pequeno Thomas estava vomitando com dores de cabeça, mas os médicos descartaram como tendo infecções leves que não exigiam atenção médica. Só espero que os outros aprendam com a nossa perda, porque se Thomas tivesse sido diagnosticado, ele pudesse ter sido salvo. Assim, gente, sempre que acontece um erro, uma falha, não dá pra dizer que foi erro médico, ainda não conheço o caso, mas assim, quando acontece algo catastrófico, a gente tem que realmente aprender com isso para evitar que aconteça de volta. É mais ou menos a mesma história lá da aviação, né? Quando acontece um incidente desse, a gente precisa aprender e garantir que isso não aconteça de volta. Então a gravidez foi surpresa e vimos o Thomas como nosso pequeno milagre. Era um bebê tão bom, sempre sorrindo. Crianças mais velhas o adoravam e gostavam de brincar com ele. Com 2 meses de idade, começou a vomitar e foi levado então ao hospital. Foi início de uma doença que durou toda a sua curta vida. Bom, assim, nesse ponto aqui, o que eu digo? Assim, uma criança de 2 meses que começa a vomitar, ela tem muitas causas que podem levar a isso. Né? O vômito num bebê, ele pode ser desde causas bem benignas, como até coisas muito graves, como nós vimos aqui, né? Então, assim, não dá, só pela queixa, não dá para você fazer um diagnóstico diferencial. Você precisaria avaliar, ver se você acha sinais de alerta e tentar entender o que está acontecendo. Mas o vômito não parou e começou a ficar com uma cor diferente. Então, pouco depois ela retornou, falaram que era uma infecção viral. Depois uma infecção no peito, disseram para dar paracetamol. Senti que estava sendo enganada, tratada como uma mãe ansiosa demais, mas senti que havia algo errado. No entanto, quando os médicos me disseram que ele estava bem, confiei neles completamente. Pois é, triste isso, né, que aconteceu aqui. Realmente, infecções são causas comuns disso aqui, de vômitos e tudo mais, mas se não está respondendo, talvez vale uma investigação complementar, né. Eu evito ao máximo possível, assim, deixar como última hipótese, tratar como transtorno de ansiedade ou algo assim. Ainda mais na minha área, né, que é a cardiologia, tem muito paciente que chega lá com dor no peito e muitas vezes a ansiedade mimetiza isso, né, mas eu sempre deixo isso lá pro final, se realmente eu descartei tudo para você poder afirmar que é isso, né. Pelo menos é uma abordagem que eu tenho e que eu recomendo aos meus alunos que tenham, né, você descartar primeiro aquilo que é mais comum, mais grave, mais tratável. Eu repito isso várias vezes. E nunca comprar um diagnóstico, né? Você, muitas vezes, como médico, você tende a ter um viés de fixação ali. Não, o diagnóstico é esse
e você fica só naquilo. Então, no meu trabalho ali no dia a dia, eu sempre tento ter uma segunda ideia, né? Então, o diagnóstico principal é esse, mas e se não for? Quais são minhas outras hipóteses? E sempre ficar com essas outras hipóteses trabalhando junto. Eu trabalho sempre dessa forma com o meu raciocínio, justamente para evitar isso, sabe? Lógico, a gente coloca lá a primeira hipótese, que é mais comum, mais prevalente, mais tratável, mas sempre deixo aquilo em aberto. Nunca aceito um diagnóstico e vamos embora só com aquele, né? Então, sempre. E agora? E se for outra coisa? E se for outra coisa? Eu sempre tenho isso. Pode ser. Isso gera ansiedade para mim como médico, gera, mas eu acho que te deixa mais seguro ali a abordagem ao paciente. Teve um podcast até que eu gravei junto com o Giovanni Breda, que é um infectologista, e a gente fala muito nisso, sabe? Não comprar o diagnóstico e sempre trabalhar com outras hipóteses junto, para você estar ali estimulando o teu raciocínio clínico. Bom, aos 4 anos as dores queixou de dor de cabeça, voltou novamente no médico, que garantiu que era uma infecção. Então, é muita infecção também, pelo que está aparecendo aqui, já demandaria aí uma atenção, né? Lógico, a gente já sabe que o desfecho foi desfavorável aqui nesse caso. E aos 5 anos a doença piorou, ele vomitava tão violentamente que era regularmente mandado da escola para casa. Vômitos de repetição, tá? Vômito, isso sim, isso aqui pode ser sinal de fato de tumor cerebral. O que acontece? Quando você tem um tumor, né, ele começa a crescer e o espaço ali na caixa craniana não é suficiente, começa a aumentar a pressão dentro da cabeça. Isso pode comprimir algumas áreas ali que são as responsáveis pela regulação do vômito e causar o que nós chamamos de vômito em jato, que é aquele vômito que não é precedido por náusea. Então a pessoa está aqui, de repente, ela vomita de forma muito intensa. Isso é um indicativo da pressão dentro da cabeça muito elevada e precisa ser investigado. Continuei verificando como ele estava. Às 2 da manhã ele se levantou meio tonto, desequilibrado, peguei nos braços, ele parou de respirar. Eu estava em pânico, liguei para a ambulância, fiz ressuscitação, mas ele não sobreviveu. Realmente isso aqui é impactante, né? Ler uma mensagem de uma mãe, assim, e eu sou pai, né? A gente se coloca no lugar dela e se sensibiliza com isso. Mesmo sendo médico e lidando muito com isso no dia a dia. O que ela conta aqui, que ele ficou tonto, desequilibrado, isso já podiam ser de fato sintomas do tumor, do tal do tumor cerebral. Deixa eu só tentar entender que tipo de tumor que era. Ficamos em choque porque ele tinha brincado, poderia estar com insolação. Se vocês quiserem eu gravo um vídeo falando sobre insolação, lá até comentei um pouco num short que eu gravei sobre aquela vez nem lembro quem que era, da Taylor Swift, que teve um show que aconteceu, infelizmente alguém faleceu em decorrência disso, mas eu posso gravar um vídeo mais explicando mais pra frente. E foi um glioblastoma, tá? Glioblastoma é o tumor mais comum do sistema nervoso central. Tem vários tipos de tumores cerebrais. O glioblastoma é o astrocitoma grau 4, que é o mais agressivo. Ele é um tumor que cresce rápido e ele não tem um prognóstico tão bom. Lógico que ele tem tratamento, tem abordagens cirúrgicas, tem outras abordagens que podem sim ser feitas para esse tumor, mas ele, em geral, ele não tem um prognóstico tão bom. Ele é um tumor que tem um crescimento relativamente rápido, tá? Para um tumor intracraniano que costumam ter um crescimento mais lento. E boa parte das vezes os sintomas que esse tumor cursa, ele realmente é pelo efeito massa, né? Que é ele crescendo ali, ocupando espaço do cérebro. Olha, eles colocam aqui embaixo, sintomas do glioblastoma. Se você ler do jeito que eles colocam aqui, você vai se assustar, né? Dor de cabeça, perda de memória, cansaço, depressão. Calma, não, imagina uma pessoa que está com dor de cabeça, meio deprimida, porque está cansada, com excesso de trabalho, vai lá, digita e cai nessa... O que são esses sintomas? E cai nisso aqui. Não é por aí. Então, a dor de cabeça do tumor, ela tem algumas características, tá? Ela costuma ser maior quando o paciente está deitado por mais tempo. Então, ela é maior de manhã, porque a drenagem do líquor, né, que é o líquido que tem aqui na cabeça, quando você está em pé, você tem a gravidade a favor. Então, ele drena e a pressão dentro da cabeça tende a diminuir. Quando a pessoa está deitada por mais tempo, a pressão dentro da cabeça vai aumentando progressivamente. Então, às vezes, a pessoa desperta com dor de cabeça. E acordar com sintomas sempre é sinal de alerta, tá?
Então isso pode acontecer. Problemas de memória, tem várias causas, mudança de personalidade, tem várias causas de psiquiátricas, até não dá para você pensar em tumor como primeira hipótese para perda de memória ou mudança de personalidade, cansaço, isso aqui é muito inespecífico. Problema de visão, isso sim pode acontecer, porque conforme vai crescendo aquela massa e a pressão vai aumentando, ele pode comprimir um dos nervos cranianos que justamente inerva aqui os olhos, que é o sexto par, causando um tipo de estrabismo, que popularmente assim, é a vesgueira, vamos dizer assim, ser vesgo, que é a divergência aqui dos olhos. Vou deixar a imagem aqui na tela, por exemplo, de um estrabismo. É um tipo específico de estrabismo, porque é deste par. Além de outras alterações que podem causar também no próprio olho, pelo aumento da pressão, que podem levar a essas alterações. O diagnóstico não é tão simples assim, mas são com dados ali na história e conversando bem com o paciente para você tentar levar. Eles colocam daí aqui que os principais tratamentos incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ok? E a sobrevivência após o diagnóstico do glioblastoma é de 12 a 18 meses. E apenas 25% dos pacientes vivem mais de um ano. Como eu falei, ele é um tumor com prognóstico ruim. A oncologia tem evoluído muito. Inclusive muitos tumores que no passado eram incuráveis, hoje são potencialmente curáveis. Mas esse aqui ainda tem um prognóstico, 5% sobrevive mais de 5 anos. Ou seja, de fato é um prognóstico ruim. Tá? Bom, o que eu posso falar da notícia? Eu acho que esse título ele é sensacionalista demais, tá? Porque não confundiram um tumor cerebral com gripe. O que aconteceu foi que as queixas parece que foram subvalorizadas no decorrer de vários anos. Não foi assim, achei que era gripe e era tumor. Não. Acho que assim, tiveram outras hipóteses. E, pelo que eu entendi, foi uma falha global do sistema de saúde, porque ele foi várias vezes em pronto atendimento e vários locais distintos, né? E não falha de um médico específico. E a gente está falando aqui no Reino Unido, né? Que tem um ótimo sistema de saúde, uma das referências aí no mundo. Então, são fatalidades que acontecem. Sinto muito pela família. E acho que dentro disso que sirva aqui como um aprendizado aí para essa questão aí do raciocínio clínico, da hipótese para ficar em cima, tá? Agora, como matéria ela é boa, ela é informativa, um pouco de cuidado aqui quando procura sintomas na internet, né? E tem algum sintoma desses, como eu sempre falo, procura aí o médico da sua confiança, tá bom? Bom, gente, acho que é isso, né? Vamos daqui a pouco ler mais notícias. Mandem aqui nos comentários notícias que vocês querem que eu comente, vídeos para eu reagir e tudo mais que eu vou gravando aqui os próximos vídeos, tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar com quem possa se interessar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.